Amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Abre sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo de número 42. Muito feliz em poder estar ministrando. Sabe que eu gosto de falar sobre as pequenas coisas que Deus faz a gente lembrar de promessas. Pregar num culto da tarde sempre foi meu sonho. O culto da tarde, para mim, hoje eu não tenho tanto tempo para poder vir nos cultos da tarde. Mas meu ministério começou aqui. Eu não ministrava o louvor ainda, eu não pregava, não tocava violão, nem coisa, eu sabia tocar bateria. E eu montei uma banda e a gente vinha para cá toda terça, de tarde, eu e minha banda, a gente vinha para cá, não tinha muita concorrência. A gente vinha para cá e iniciava aqui, e eu lembro de cultos poderosos daqui da tarde. E eu acredito que Deus segue fazendo o mesmo. E ontem, quando o Lucas me fez o convite, eu quase pensei em dizer não, eu estou com a garganta muito inflamada. E quando eu pensei em dizer não, eu me lembrei que era um dos meus sonhos, e eu falei, não vou perder essa oportunidade. E aí hoje, pela manhã, Deus assentou essa palavra no meu coração. Salmos, capítulo de número 42, no verso de número 5, que diz o seguinte: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é auxílio e Deus meu. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz: Ele é auxílio e Deus teu. Pode tomar o seu assento. Na verdade, quando nós lemos o Salmos de número 42, nós nos damos de contas de algumas coisas. A primeira coisa é que o Salmo de número 42, ele não é um salmo de júbilo, ele não é um salmo de alegria. Bem sabemos nós que os salmos, ou pelo menos boa parte deles, são cânticos. E quando a gente chega no Salmo 42, não é um cântico de alegria, não é um cântico de vitória, muito pelo contrário, é um cântico de lamento, de aflição, de dor. O Salmo de número 42 não foi escrito no templo ou não foi escrito em um palácio, não. O Salmo de número 42 ele foi escrito em período de exílio. O povo passava por um momento de angústia, por um momento de dor. E quando eu começo a ler os Salmos de número 42, eu começo a me perguntar algumas coisas. E uma das grandes verdades que eu me dou de conta é: por que a alma está dolorida? Por que está abatido? Porque quando a gente lê a Bíblia, e eu sou, embora eu tenha um jeito mais moderno de falar, quem me conhece no dia a dia eu seja mais novo na caminhada, mas eu fui criado numa igreja raiz, tradicional, e sendo de uma igreja raiz, tradicional, nos dá a impressão de todas as vezes que a gente vê alguém ministrar, que nós como cristãos devemos ser super-homens, sermos inabaláveis. Sabe, eu sou de um tempo no qual quando a gente descobria que um irmão estava passando, e glória a Deus que nós estamos em setembro, e nós falamos sobre o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, mas eu sou de um tempo de quando a gente falava sobre depressão há um tempo atrás, a igreja levantava e repreendia como demônio. E a verdade é que até mesmo nos dias de hoje, quando nós falamos que estamos abatidos, que a nossa alma está chorando, que estamos amargurados, há quem aponte o dedo na nossa cara, no nosso rosto e diga: não tem Deus, está faltando Deus para você, está te faltando fé.
Que cristão você é se você não crê nas promessas do Senhor? Mas aí eu começo a folhear a Bíblia e me deparo com Elias em Reis, capítulo de número 19, pedindo para que o Senhor, em oração, acabe com a vida dele. Vejo ali Jeremias, em Jeremias 20, amaldiçoando o dia que nasceu. Vejo Jó, ali no livro dele, falando que nunca mais, que não queria ter desejado vir ao mundo. Logo eu vejo que esses homens eram homens de Deus, tinham seus corações voltados para Deus, mas estavam com a sua alma amargurada. Sabe que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração quando eu li o Salmo de número 42, está com a alma batida, está amargurado, não desmerece a tua fé, não tira o crédito da tua fé, na verdade está passando por esse momento de angústia, de dor. Nada mais justifica a tua humanidade, o quanto o nosso corpo humano, o quanto nós como seres humanos somos falhos, somos limitados. Mas o que diferencia o nosso coração para um coração mundano, o que diferencia o nosso coração para um coração secular, para um coração que não se rendeu aos pés de Jesus, ao ler a história de Elias, de Jeremias e de Jó, eu pude deparar e entender uma coisa, que mesmo com a alma amargurada, levantaram a cabeça e seguiram, porque a fé lhes fazia entender que Deus tinha um compromisso com eles. Eu não sei como você chegou aqui nessa terça-feira à tarde, mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer: é só um dia de sofrimento, é só um dia de dor. Levanta a tua cabeça nessa tarde, porque Deus trará refrigério para a tua alma abatida. Abragas, Yadararabragas. Mas a verdade é que o salmista, ele começa a detalhar algumas coisas. E uma das coisas que o salmista começa a detalhar é como está sendo essa situação. No início do Salmo 42, ele começa a falar sobre uma sede. Uma sede dentro da sua alma. Uma sede no seu interior. Logo a minha mente de leitor e a minha mente que consegue interpretar, eu começo a entender que essa sede é como se fosse um rasgo na alma. E lembrando do meu dia a dia, lembrando das vezes que eu já estive aflito, que eu já estive abatido, me lembrei de vezes que a minha alma já esteve como se estivesse com um rombo, que nada preenchia, que nada mudava. Eu não conheço a sua história, eu não conheço você, mas talvez se você já passou ou está passando por esse momento de aflição, é normal nós sentirmos um rasgo na nossa alma, é normal nós sentirmos um buraco dentro da nossa alma, e o que o mundo não consegue entender é que esse rasgo, esse buraco na alma, não consegue ser preenchido com uma balada, não consegue ser preenchido com vício, não consegue ser preenchido lendo um livro, não consegue ser preenchido fazendo esporte. A verdade é que esse rasgo na alma tem um tamanho certo, uma medida exata, e esta medida não pode ser medida, não pode ser mensurada, não pode se saber a profundidade, porque é do tamanho exato de Deus. A sede que o salmista relata no Salmo de número 42 não é uma sede de algo daqui da terra, mas é uma sede de algo eterno, de algo que não muda, de algo que não dá para se medir a largura ou a profundidade. Nesta tarde eu quero te dizer, talvez você chegou aqui com um buraco na sua alma, no seu coração, e você já não sabe mais o que fazer, já recorreu para todos os lados, já procurou ajuda, já conversou com um amigo, já foi atrás de fazer um esporte, mas
nada mudou, nada mudou. O Espírito Santo de Deus manda te dizer: eu sou o remédio para a tua alma ferida, eu sou o remédio para a sede da tua alma. A minha alma clama como a daquele salmista, dizendo: eu tenho sede de Deus, e não de um Deus morto que esse mundo prega, não desse Deus corrupto que o mundo levanta, mas um Deus que vive e reina para todos sempre. Vive e reina para todos sempre. Se você veio aqui com sede desse Deus, eu estou aqui para te dizer: será saciada a tua sede, porque um dia eu me encontrei com este Deus e Ele sanou a sede do meu coração. Eu era incompleto, Ele me completou. Eu me sentia inútil, Ele me deu utilidade. Eu me sentia desprezível, Ele achou graça em mim. Rabradaga, subriandagache. O salmista segue dizendo, no Salmo de número 42, por volta do verso 3, ele vai dizer que ele se lembrava de quando ele se reunia com a multidão. E juntamente com a multidão se alegrava. E junto com aquela multidão se alegrava, cantava louvores de alegria. A maior arma do diabo contra as nossas vidas, ele não pretende atacar o teu financeiro, ele não pretende atacar as tuas roupas, ele não pretende estragar o teu carro, ele não pretende estragar coisas materiais, mas ele quer abalar a tua mente. E com a mente abalada, você não consegue enxergar esperança no futuro, você começa a olhar só para trás. E esse salmista vai falando que no verso 4 ali, ele vai dizendo que ele se alegrava, mas era no tempo passado. Lá no passado eu me alegrava. Lá no passado eu cantava hinos de vitória. Lá no passado eu jubilava. Logo começo a lembrar das minhas próprias lamentações. Quando uma época eu disse, lá no passado eu falava em línguas estranhas. Lá no passado eu via Deus agir na minha vida. Lá no passado o Senhor me curou. Lá no passado o Senhor me tirou daquele acidente, me deu uma nova história. Lá no passado Deus fez grandes coisas. E essa amargura acaba nos aprisionando no passado, como se Deus só fosse fiel e verdadeiro lá atrás, como se tudo que Deus tivesse para fazer na tua vida foi feito lá atrás. Está com a mente abalada, mas eu posso te falar algo de Deus nessa tarde para você. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. O mesmo Deus do presente é o mesmo Deus do futuro. Se prove o Senhor te curar no passado, fiel e verdadeiro para te curar aqui no futuro e no presente. Se Ele foi maná no deserto para aquele povo, Ele é provisão diária na minha vida ainda hoje. Lá no passado Deus fez, lá no passado Deus me honrou, lá no passado Ele me salvou. Mas se Ele me trouxe vivo até aqui, se Ele me deu condições para me manter de pé até aqui, significa que Ele ainda tem um motivo para me manter respirando. Mas Alex, a dor parece ser insuportável, eu sei, está doendo, mas permanece firme, porque se você está vivo até hoje, é porque Deus ainda tem um plano na tua vida. Se Deus se mantém vivo até hoje, é porque Ele tem plano na tua história. A palavra dele não mudará. Pode se passar céus, pode se passar terra, mas a palavra do Senhor ao teu respeito continua sendo a mesma. Bem, eu sei os pensamentos de Deus ao vosso respeito, e são planos de paz, de prosperidade, diz o Senhor. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui.
Eu sinto como se Ele estivesse renovando pessoas hoje aqui. Estou tentando ser o mais diplomata possível, seguindo o meu texto da melhor forma que eu puder, mas não consigo me segurar, pois sinto a glória dEle, renovadora sobre esse templo. Ele está navegando no nosso meio, Ele está curando almas no nosso meio, Ele está levantando caídos hoje aqui. O salmista segue falando, e ele vai dizer que a alma dele ainda abatida, ainda derrubada, mas não é tudo que o diabo quer. Posso te falar um negócio? Tem vezes que nós queremos ser crentes apenas um dia da semana. Tem vezes que nós queremos servir a Deus por algumas horas do nosso dia. Tem vezes que a gente vem para culto para ser fortalecido quando a gente precisa. E eu preciso te dizer isso, que tem vezes que nós tratamos Deus como se fosse um remédio, uma prateleira, que quando nós estamos abatidos, feridos, abrimos a porta do nosso guarda-roupa, pegamos o comprimido, tomamos. Aí eu lembro de vezes que a gente vem no culto porque está abatido, chora um pouco, se renova um pouco e volta a viver a mesma vida. E embora a gente trate Deus dessa forma, o diabo, ele sabe do teu potencial, ele sabe quem Deus quer fazer na tua vida, ele sabe o que você pode fazer se levantar daí, se acreditar nas promessas, ele sabe. E é por isso que o salmista vai dizer que mesmo com a alma batida, ainda assim iriam pessoas lá olhar para ele e falar: cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Diz para mim, você que canta louvores, você que escreve cânticos, você que está escrevendo salmos, por quê? Aonde está o teu Deus? Aonde Ele está? E não é bem verdade que quando estamos na prova, alguém sempre aponta o dedo na nossa cara e diz: ué, não é a irmã Fernanda que cantava? Ué, Fernanda, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus, Lucas, que tu prega? Cadê o teu Deus, irmã Gelma, que tu profetiza? Cadê o teu Deus? Eu já passei por isso. E é como se jogasse terra em quem já está morto. É como se jogasse areia em cima de um caixão, porque eu já estava derrotado. E perguntarem para mim aonde está o meu Deus, é como se jogassem terra para terminar, para acabar com a história. Mas aí eu me lembro de algo. Eu me lembro que quando eles perguntam aonde está o meu Deus, eu posso dizer: meu Deus está sentado à direita do Deus Pai, olhando para mim, zelando pela minha vida. Quando perguntam aonde está o meu Deus, eu posso dizer: não está naquela catapulta, não está preso dentro de um caixão ou segurado pela morte. O meu Deus vive, o meu Deus reina. Quando perguntam para mim aonde está o meu Deus, eu posso ter a convicção de dizer: eu sei que Ele está no alto e sublime céu, cuidando e zelando pela minha vida, guardando cada passo que eu estou dando. A que vozes nós temos dado ouvido? A que vozes nós temos escutado? A verdade, a minha esposa, ela é pedagoga. E você morar com a pedagoga é você virar quase um pedagogo também. Porque você escuta, você vê retalho de AVA na tua cabeça de madrugada. E um dia ela estava me falando sobre o aprendizado dela, e ela falou que isso é sobre as crianças, mas eu acho que a nossa vida no completo é assim. Ela disse que crianças são como esponjas em uma determinada fase da vida. E tudo que elas escutam e ouvem, elas absorvem. E no dia que ela me falou isso, eu fui para a rua pensar: por que as crianças só? Eu me sinto uma esponja de vez em quando também.
tenho comido muita coisa, se você olhar para mim. Estou meio inchadinho, mas é água. E a verdade é que a fase madura das nossas vidas, a criança ela não consegue escolher o que ela vai absorver. Ela absorve qualquer coisa. Se você deixar seu filho, sua menina ou seu menino na volta de quem fala palavrão, infelizmente, uma hora ou outra você vai pegar ela falando palavrão também. Se você colocar a sua filha perto de alguém que amaldiçoa ela todos os dias, chamando ela de burra, de inútil, de coisas que a gente nem precisa falar, infelizmente, uma hora ou outra, essa criança vai se sentir assim. Porque ela não consegue escolher o que vai absorver. Já nós, na maturidade, nós conseguimos escolher a quem nós vamos dar ouvido. E, infelizmente, na maior parte das vezes, nós gostamos de dar ouvido ao que estão mais perto. E os que estão mais perto são os que falam: aonde está o teu Deus? Cadê o teu ministério? Cadê a tua vida? O que está acontecendo com o teu casamento? Deus não tem plano para o teu casamento. Alguém que vai olhar e vai dizer: se separa, é a melhor coisa que tem para acontecer na tua vida. E a gente acaba absorvendo. Só que o salmista, ele começa a me ensinar algo aqui. Porque embora o mundo esteja perguntando para mim onde está o meu Deus, ou dizendo coisas negativas sobre o meu Deus, eu tenho o direito de escolha do que eu vou ouvir ou do que eu não vou ouvir. Do que eu vou falar e do que eu não vou falar. E a verdade é que quando venham me perguntar coisas que me tirem da presença de Deus, eu prefiro não ouvir. Eu prefiro escutar um louvor dizendo que Deus vai me fortalecer. Eu prefiro escutar uma palavra que vai dizer que eu vou vencer. Sabe qual é o grande problema da nossa igreja hoje? É que a nossa igreja parou de buscar na fonte e parou para escutar pessoas de vozes aleatórias. E cada voz que você absorve tem poder sobre a sua vida. Só que existe uma voz que não se cala, nem de dia e nem de noite. Tem uma voz que não se cala quando você está feliz ou quando você está triste. E essa voz se encontra na palavra do Senhor. Então quando a tua alma estiver amargurada, abre teu coração, mas para receber palavras do céu, palavras de Deus, palavras do que Ele pensa a teu respeito. Se o mundo diz que vai dar errado, a palavra me diz que vai dar certo. Se o mundo diz que acabou, a palavra me diz que caminha mais uma milha, porque eu tenho compromisso com você. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: mas ainda, no Salmo de número 42, e no verso 5, Deus tem, diz com autoridade para ele, Deus tem um caminho bíblico para a tua vitória. O salmista, depois de expressar a sua dor, expressar a sede da sua alma, expressar suas lembranças do passado, falar sobre as vozes que o cercam, de repente ele começa a falar o verso que nós acabamos de ler, que como músico eu li como uma canção. E me parece que esse aqui é o estrofe, porque ele se repete lá embaixo de novo. E ele começa dizendo: por que está abatida, ó minha alma? O salmista está revelando uma maturidade espiritual. Como assim? Melhora para mim? Vou melhorar. O salmista, ele está... Eu vou exemplificar aqui, ok? Ele está como se estivesse abrindo o coração, a alma, a carne, puxando a alma para fora, olhando para ela e está dizendo: por que tu estás abatida? Irmãos, vão haver momentos que não haverão pessoas para nos aconselhar. Haverão momentos que os amigos sumirão. Lembra de Jó? Os amigos não tinham bons conselhos. O que restou para ele foi ficar sozinho e esperar. Vão haver momentos na nossa vida que a gente vai olhar para a direita, para a esquerda e não vai achar ajuda. E é nesse momento que nós temos que ser maduros o suficiente para olhar para dentro de nós mesmos e perguntar:
por que é que estamos abatidos? Por que é que estamos assim tão aflitos? Eu preciso confessar algo para os irmãos. Há mais ou menos 2 anos atrás, um ano atrás, vamos botar assim, 1 ano e meio, eu vi uma das coisas que eu nunca imaginei ter visto na minha vida. Me perdoe se eu me emocionar. Eu vi meu pai entrando em depressão. Nunca tinha visto aquele homem forte, guerreiro que é, lutador do jeito que é, perder 40 quilos de uma pancada só. E por muitas vezes falar, eu quero morrer. Um dia eu me desesperei. E quem acompanhou um pouco, foi poucas pessoas, não teve muitas não, tá? Mas quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente começa a ligar para um monte de gente. Eu liguei para um monte de amigo que estava na casa do meu pai, todos os dias. E eu liguei, fulano, tu pode vir aqui, o pai não está bem. Pô, mano, hoje eu não vou, estou com compromisso, eu não tem como eu ir aí hoje. Ligava para outro, irmão, tem como você vir aqui falar com meu pai hoje? Ele não está bem. Ô, irmão, eu estou com agenda em tal lugar hoje, eu não vou poder ir, desculpa. Se der, eu apareço aí essa semana. Eu liguei para mais ou menos 15 pessoas, ninguém respondeu. Ninguém pôde ir. No dia seguinte, meu pai tinha um remédio que ele conseguiu, que eu nem sei como é que ele conseguiu, um remédio para dormir, taxa preta. E ele tomou uns 4 na reta. A gente tentou acordar o meu pai de tudo que é jeito, não dava certo. Eu liguei para SAMU, eles conseguiram animar ele. E quando ele acordou, eu esperava que ele fosse dizer algo para mim. Ele falou assim, sai daqui, me deixa morrer em paz. Ah, minha alma chorou. Porque dolorido é você ver alguém que você ama e você não poder fazer nada para poder ajudar. Nada para você poder levantar. E embora ele estivesse passando por aquele momento, eu me encaminhei para o mesmo lugar. E um dia de angústia, pensando a vida do meu pai acabou, se a do meu pai acabou, a minha acaba também. Afinal de contas, nós somos juntos, somos parceiros. Eu dentro do meu carro, me olhei no espelho chorando, me lembrei desse versículo, e como fez o salmista, eu me perguntei, por que está batida, ó minha alma? Aí sabe que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar comigo dentro daquele carro. Ele começou a olhar para mim e falou, por que está batida a tua alma? Se a tua mesma alma estava perdida há anos atrás e eu resgatei. Por que está batida a minha alma? Porque se há tempos atrás tu tinha sede e eu te dei água para beber. Porque está batida a minha alma? Porque se lá atrás eu restaurei a vida do teu pai e da tua mãe. Porque está batida a minha alma. E hoje o Espírito Santo de Deus me traz aqui nessa tarde e te faz uma pergunta: por que está batida a tua alma? Se eu tenho cuidado e zelado por você, por que está batida a tua alma? Se eu tenho zelado pela tua vida desde o dia que você nasceu, por que estão abatidos? Ah, parece que não termina, mas olha, as provas passadas também pareciam que não iam ter vencimento, mas ele venceu por você, ele zelou por você. Quem olha para você hoje aqui, não sabe da tua luta no cotidiano, e talvez você olhe e diga, não tem solução para mim, mas lá no passado também não tinha, e ele zelou pela tua vida, ele cuidou pela tua vida. Então eu repito a pergunta: por que está batida, ó, a tua alma? Eu tenho um remédio para você, diz o Senhor. Não se desespere, não perca as esperanças agora, não abra mão da tua vida agora, não largue teu ministério agora, não largue a tua família agora. Eu estou cuidando da tua alma, eu estou cuidando da tua vida.
O salmista segue dizendo, e ele vai dizer, espera em Deus. Só que esperar em Deus não é ficar parado. O esperar em Deus é muito mais além. E eu confesso que quando li essa parte do verso, eu tive que procurar na língua nativa para trazer uma tradução mais próxima da nossa, para ver o que eu pudesse entender. E a verdade é que quando o salmista fala esperar em Deus, ele está falando estejam entrelaçados em Deus. Estejam seguros em Deus, entrelaçados com Deus. O que está querendo dizer com isso, Alex? Eu estou dizendo que a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Eu estou dizendo para você hoje, parece que você está cansado, parece que você não tem mais força, parece que você não vai conseguir mais, parece que você não consegue esperar mais. E o salmista está te dando um conselho hoje, esteja entrelaçado em Deus, porque aqueles que estão entrelaçados em Deus correrão e não se cansarão. O Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa noite, esteja conectado em Deus, estejam ligados nele, porque por mais que passe uma década, 2 décadas, aqueles que estão ligados em Deus não se cansarão, pois esperam no seio do Senhor. E aqueles que descansam no Senhor alcançam misericórdia. Agostinho vai dizer em uma frase, ó Senhor, me criastes para ti, e inquieta está a minha alma, enquanto não descanso em ti. Enquanto não estivermos entrelaçados, vai parecer uma demora árdua. Enquanto nós não estivermos entrelaçados em Deus, vai parecer que o tempo não passa, a luta não termina. Mas se nós estivermos ligados em Deus, esse deserto tem data para terminar, e é logo ali. Se nós estivermos ligados em Deus, o deserto tem data para terminar, e acaba logo ali. Eu vi o evangelista irmão Lucas pregando esses dias no culto da gratidão, e em uma das suas frases ele disse, o apóstolo Paulo achava graça nas suas injúrias, nas suas tristezas, porque entendia que a graça o bastava, porque quando estamos cobertos pela graça, o tempo pode passar, mas está tudo bem porque eu estou nele. O tempo pode passar, mas está tudo bem porque eu sinto a glória dele. E eu falei, Deus, é bonito, na teoria, lindo, pronto. Mas o que fazer nesse tempo de espera? Como não perder esse sentimento de fé e de esperança? Sejamos sinceros, irmãos, somos seres humanos, falhos, e como seres humanos, às vezes, a nossa falha, os nossos problemas nos afastam de Deus. Como manter essa chama acesa? Como manter o coração próximo de Deus nesses tempos? E o Espírito Santo de Deus me leva mais uma vez para o Salmo 42. Ele diz, analise a história. Estava em exílio, preso, passando por coisas más, mas por mais que o cântico seja de lamento, ainda era um cântico para mim. Ainda que o cântico fosse de lamento, ainda o cântico era para... O que fazer nesse tempo? Louve ao Senhor. Exalte ao Senhor.
glorifique Ele. Entenda, o louvor não é uma apresentação, a gente confunde o louvor, o nosso momento de adoração com a música, como se fosse uma apresentação. Nós não estamos nos apresentando, nós não estamos aqui encenando, é a nossa alma colocando para fora o sentimento que nós temos, e o Espírito Santo de Deus manda te dizer, nessa tarde, continue colocando a tua alma exposta para mim, continue me louvando, porque quem não louva murmura, e quem murmura perece, mas quem louva alcança, quem louva alcança. Se coloque em pé. Diga para a pessoa ao seu lado, por mais que pareça ser difícil, agora olha confiante para ele e diz, chegará o dia que nós ainda o louvaremos. E quando eu cheguei nessa parte, eu falei, agora o Senhor me confundiu, Deus. Nós estávamos indo bem. Eu tenho TDAH, irmão. Eu acho que eu tenho TDAH. Minha esposa não deixa de dizer que eu tenho. Eu acho que eu tenho TDAH. E eu me perco muito fácil no que eu estou lendo. Minha concentração vai embora muito fácil. E eu falei assim, agora o Senhor me confundiu. Porque se ele já estava louvando ali, por que ele está dizendo, eu ainda o louvarei? Quando o salmista está dizendo, eu ainda o louvarei, por mais que ele já estivesse louvando, ele está falando sobre um tempo, à frente, no futuro, que ele o louvará de mais perto. E o Espírito Santo de Deus começou a falar algo comigo. Muitas das vezes a nossa alma se abate, porque nós estamos fixando os nossos olhos no que é daqui. Nossa alma não acha sossego, porque a gente acha que a nossa vida inteira será somente aqui. Nós olhamos para a nossa vida e para as nossas soluções e achamos que a nossa solução tem que vir daqui. E nós estamos presos aqui, parece que nós dependemos de viver bem aqui, de ter a melhor estadia, de estar melhor. E eu sei que isso é atrativo aos nossos olhos. Mas eu não deixo de me esquecer, de me lembrar de uma frase de uma irmã que impactou a minha vida. Eu cheguei na casa dela um dia e não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha carne, não tinha nada. E aquela irmã adorava ao Senhor dentro de casa. E aí um dia eu não me contive, eu levei o alimento para ela e eu fiz uma pergunta para ela, uma senhora de quase 70 anos de idade. Eu olhei para a senhora, como é que a senhora consegue louvar em meio a tantos problemas? O filho dela era dependente químico, a casa dela não tinha absolutamente nada porque o filho tinha levado. E aí ela olhou para mim e disse assim, por mais que o sofrimento aqui nesta vida seja durante toda ela, eu sei que ainda haverá um dia que o céu se abrirá. E ali aonde eu entrarei não haverá dor. Ali onde eu entrarei não haverá angústia. E eu louvarei ao meu Pai. E eu louvarei ao meu Deus. Eu sei, a nossa alma clama por uma vitória. A nossa alma clama por uma conquista. E eu sou cristão e entendo que Deus pode fazer, mas se ainda Ele não fizer, se ainda a cura não chegar, se a melhora não vir, ainda haverá um dia que abrirá os céus, e eu com a alma grata, pois fui atingido pela graça, entrarei os céus cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.